Vamos Quem lá? começa, boneca? Você. Tá bom. Claro. Tá bom. Eu começo, filha. Gente, nós recebemos um roteiro, tá? Quais as chances de a gente seguir esse roteiro, mãe? Nenhuma. Então o roteiro está ficando aqui, de cabeça para baixo, porque nós vamos deixar fluir. Ok. E a primeira pergunta, que não está no roteiro, que eu queria lhe fazer, é que você olhando hoje, você tem 19 anos de idade, você olhando para a sua vida, para o que você viveu até aqui e para tudo que você consegue enxergar para o seu futuro. Quais são os 3 principais princípios que, de alguma forma, através dos nossos erros ou dos nossos acertos, você conseguiu imprimir no seu caráter, no seu comportamento, que tem feito diferença hoje nos seus resultados? Os 3 principais perfis. Essa, eu amei! Muito fácil. Muito fácil, muito fácil. Quando eu falo fácil, é fácil mesmo. Primeiro princípio, essa pergunta pode ser de maneira encurtada. Quais os 3 principais valores que você aprendeu na sua casa? É isso, não é? Primeiro princípio, o mais importante de todos é a humildade. A nossa casa ela foi resgatada, formada, forjada, polida, literalmente construída em cima da humildade. Todos os dias eu aprendo nessa casa, com os meus pais, olhando os meus pais, como ser mais humilde. E eu falo que se eu pudesse pedir algo para Deus, e eu saber que Deus vai realizar 100%, se eu pudesse pedir algo para um gênio da lâmpada, para que se eu fizesse assim, eu teria essa coisa. Não seria bens materiais, não seria nada físico, não seria nada emocional, não. Seria me tornar a pessoa e a versão mais humilde de mim mesma. Porque como meus pais sempre falam, não existe nenhuma empresa que falha. Que falha. Fale. Que fale. Que vá à Que falência. falha e fale. Não existe nenhuma empresa que vá à falência, não existe nenhum casamento que acabe, não existe nenhuma empresa, nenhuma sociedade que seja destruída que não seja por ausência de humildade. Então, quando nós entendemos a importância da humildade e como todas as coisas precisam girar em torno delas, eu entendo que esse foi, sem dúvidas, o princípio mais importante que vocês me ensinaram. E eu congela. Congelei. E interessante ela dizer que é o princípio que nós mais ensinamos. E o meu maior testemunho era o tamanho do meu orgulho. Olha que coisa louca, né? Que contraponto, que contrassenso. Mas, quando eu comecei a minha jornada, o meu processo de transformação, a Júlia tinha 14 anos de idade. E de lá para cá, eu acho que ela consegue perceber o meu esforço, a minha determinação, a minha insistência em romper com o orgulho que adoecia a minha alma, né? Adoecia os meus comportamentos. E quantas vezes eu olhei para ela e disse assim, filha, eu te peço perdão porque eu falei assim com seu pai. Perdão a mim, mãe? Eu te peço perdão porque eu fui impaciente, eu te peço perdão porque eu fui grosseiro, eu te peço perdão porque eu fui ríspido, eu te peço perdão porque eu zombei, eu ridicularizei, eu te peço perdão. E eu entendo que nesse meu exercício... Por que você estava pedindo perdão a ela se o teu erro foi com outra pessoa? Porque os meus erros com o pai dela interferem no relacionamento dela com o futuro marido dela. E quantas vezes eu olho para ela e digo assim, filha, você não vai cometer os meus erros. Sim. Você não vai cometer os meus erros. Sim. Né? Então, eu fico feliz que mesmo só com 5 anos, nesse processo de moer o orgulho, ela tenha aprendido o princípio, pelo menos, da busca pela humildade. Né? Exatamente. E eu acho que é justamente por isso que eu levo tão a sério a por simples humildade, porque eu sei como ela transforma a minha casa. É muito fácil vocês me ensinarem a vida inteira eu ser humilde desde que eu nasci, eu ver isso na minha casa desde que eu nasci. Eu não teria a perspectiva que eu tenho hoje, porque eu sei o que é o orgulho faz e eu sei o que é que a humildade constrói. Então, sem dúvidas, o princípio mais importante que eles me ensinam, que eu vivo hoje, é buscar a humildade. Buscar a humildade. O segundo princípio é, sem dúvidas, a excelência. Meus pais, eles são excelentes em tudo que eles fazem. Se meus pais eles vão fazer um story, se meus pais eles vão fazer uma reunião simples, se meus pais vão escrever um livro, se meus pais, o que eles forem fazer, eles vão fazer de maneira mais excelente possível. E o terceiro princípio é a verdade. Meus pais são inegociáveis, irremediáveis. Eles literalmente são radicais. Para muitas pessoas, até toscamente radicais com a verdade. Mas eles levam a verdade muito a sério, de todas as maneiras possíveis. É isso. Humildade, verdade e... Você acabou de falar do meio excelência. E excelência. Bom, 3 princípios que ela entende que hoje fazem diferença na vida dela, nas escolhas dela. Tá? Minha pergunta. Camila. O que você acredita hoje ser o maior problema no relacionamento entre pais e filhos? Desconexão. Como assim, Camila? Explica.
Pais, presta atenção, pais. Eu sou mãe e eu tive uma mãe. Eu tive um pai. E eu entrei no meu casamento, no meu papel da maternidade, carregando a minha mochila. Que mochila é essa? As minhas histórias, do meu passado, das minhas experiências, do que eu acredito sobre mim, do que eu espero da vida, o filtro que a vida me ensinou a colocar sobre mim. Resumindo, a nossa mochila, nossos erros, nossos acertos, a nossa identidade ou a nossa distorção da nossa identidade. E aí, na hora que eu tenho um filho na minha frente, na hora que eu tenho uma filha na minha frente, na hora que eu tenho que educar, é muito natural que eu transfira para essa criança os meus medos, as minhas expectativas, as minhas fraquezas, as minhas fraturas emocionais, que por mais que seja a pessoa que eu mais amo no mundo, quem é pai e mãe sabe, ninguém ama mais um filho do que um pai e uma mãe. Mas a mochila vem junto. Então eu entendo que o maior desafio na hora de criar um filho é eu curar as minhas emoções para que eu não passe para ele a minha história. A minha história de casamento não tem que ser a da minha filha. A minha história emocional não tem que ser da minha filha. A minha história com meu pai e com a minha mãe não tem que ser a da minha filha comigo e com meu pai. Então, é quebrar um padrão. Esse que eu acho que é o primeiro desafio. E o segundo, pais que olham para os seus filhos como se fossem uma forminha de gesso. Sabe uma forminha de gesso? Uma forminha de gesso do Mickey e da Minnie. Coloca um gessinho, leva para secar e quando tira, tem lá 10 Mickeyzinhos, 10 Minniezinhos, e aí você vai criar a Mickey 1, a Mickey 2, a Mickey 3 como se fossem iguais. A Minnie 1, a Minnie 2, a Minnie 3 como se fossem iguais. Nossos filhos são únicos, são completamente únicos, diferentes. Eu tenho Mateus, Júlia e Daniel e são completamente diferentes. E se eu tentasse criá-los, se eu esperasse deles uma velocidade de resposta, uma atitude, ser simpático ou não ser antipático, se eu idealizasse um padrão de comportamento para eles, eu vou destruir a identidade deles. Então, o maior problema que os pais têm hoje é que eles entram no relacionamento, na missão de criar filhos com as suas feridas emocionais. Eles não saram as suas feridas antes de criar seus filhos. E segundo, eles tentam que os seus filhos atendem às suas expectativas e eles criam um padrão, como se fossem tudo Ctrl-C, Ctrl-V, copiou, colou. São únicos, são diferentes, cada um tem uma personalidade, cada um tem um temperamento, cada um tem uma forma de reagir, cada um tem um perfil comportamental, cada um tem um dom, cada um tem um talento, cada um tem um propósito e um chamado. Então, a falta de individualidade é uma das maiores ameaças na criação de filhos. Perfeito. Bom, agora sou eu. Filha, como na prática, de forma prática, pragmática, como honrar pai e mãe de forma certa? Eu acredito se assumindo